Olá, camaradas! Sejam bem-vindos ao canal Patrulheiro da Noite. Eu sou o Arthur e no vídeo de hoje a gente vai discutir o porquê a lore importa tanto. Seja nos livros, seja nos games, nos filmes e nas séries. Mas antes disso, torne-se você também um patrulheiro da noite, apertando no botão de inscrever-se logo abaixo. Deixe também o seu like, pois cada like significa um Goblin a menos no mundo. Então, vamos nessa. Bom, rapaziada, esse vídeo ele vai ser dividido em 4 franquias. Uma franquia que tem a sua lore, a sua mitologia praticamente escrita na rocha, na pedra, que é o Senhor dos Anéis. Quero comentar também sobre uma outra franquia que dividiu completamente não só a lore, mas também a fanbase, que é Star Wars, que dividiu as coisas antigas em Legends e as novas no novo cânone. Comentar um pouco também sobre a destruição de Star Trek e também comentar sobre uma franquia que provavelmente é aquela mais forte dentre todas, pois a fanbase se utiliza de algo chamado gatekeeping, que eu vou comentar mais pra frente. Bom, recentemente eu estava assistindo um canal do Heróis e Mais, onde eles comentam sobre alguns novos episódios de Anéis do Poder, essa série horrorosa, que só destrói e mancha o legado do Tolkien. Recentemente também eu terminei o Silmarillion, e atualmente eu estou lendo os Contos Inacabados da Terra-média. Bom, o roteiro dos Anéis de Poder, todo mundo sabe, é baseado nada mais nada menos do que em alguns trechos lá dos apêndices do final do Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, certo? E na verdade essa série ela tem um roteiro todo furado, é todo mal construído, compila milênios de história em alguns poucos centenas de anos, até mesmo meses, deturpa completamente vários personagens icônicos da franquia, como a Galadriel, por exemplo, e também inventa personagens novos, como por exemplo o caso do Arondir, que foi envolto em muita polêmica por fato do ator ser negro e não existirem elfos de pele escura em O Senhor dos Anéis, na lore que o Tolkien criou, considerando que isso não é, obviamente, nenhum demérito, certo? Bom, em relação a isso, a esse caso específico, na introdução dos Contos Inacabados, o filho do Tolkien, né, o Christopher Tolkien, ele comenta fãs botânicos do pai dele enviaram cartas pedindo características físicas detalhadas das plantas mágicas que o Tolkien criou. Esse é um nível de exigência e de explicação que os fãs do Tolkien exigem, né? Assim como os fãs de Star Trek, os fãs de Tolkien também são extremamente exigentes com os produtos que eles consomem. E bom, no caso do elfo Arondir, os roteiristas não se deram um pingo de trabalho de bolar uma boa explicação que justifique a existência dele mesmo fora do cânon oficial. Bom, eu, como um humilde fã de O Senhor dos Anéis, que leu O Hobbit, eu li O Senhor dos Anéis, a trilogia, 2 vezes, eu terminei o Silmarillion e, como eu disse, eu estou lendo os Contos Inacabados. O Silmarillion eu terminei recentemente. E sendo apenas um humilde fã, certo? Eu, por exemplo, consigo bolar uma explicação do porquê que esse elfo existe, que os roteiristas, que são pagos, simplesmente não conseguem e nem querem. Na verdade, para eles é muito mais cômodo xingar todo mundo de raças e que se dane. Mas vamos lá. Por exemplo, eles poderiam dizer que o Arondir é descendente de um grupo de elfos, uma família de elfos talvez, ou um grupo de, enfim, indivíduos dos elfos verdes, né, ou elfos silvestres, que é basicamente o povo do Legolas. Esse povo élfico não teve, até onde eu lembro, um destaque tão grande assim dentro da lore se comparado a outros grupos como os Noldor, por exemplo. Pois bem, eles poderiam ter falado que ele é descendente dessa linhagem que se aventurou através do mundo vazio, né? Porque a Terra-média, para quem não sabe, possuía terras ditas vazias. Então eles poderiam simplesmente ter viajado para o deserto de Haradrim, onde lá, um ambiente muito mais inóspito, muitos morreram, por consequência se reproduziram mais e simplesmente se adaptaram ao deserto.
E o Tolkien, ele sempre coloca nos seus povos, né, uma certa tendência de vontade, né, do coração. Todo elfo tem no seu coração a vontade de retornar às terras imortais de Valinor. Assim como todos os Númenóreanos possuem no seu coração o chamado do mar. Ele poderia, talvez, ter dito, né, contado essa história de background dele para o interesse romântico dele na série. E, claro, também poderia dizer que ele retornou à Terra-média porque ele possuía no coração dele a vontade de retornar à terra dos ancestrais dele, no caso a própria Terra-média, obviamente. Eu sou um simples fã de Senhor dos Anéis que simplesmente lendo a obra do Tolkien, e que nem é a obra completa, muito longe disso, consegui bolar essa explicação para a existência dele, que os roteiristas que são pagos para isso não conseguiram. Inclusive, se tivesse algo semelhante a essa explicação que eu dei para vocês, tenho certeza que a série não teria tanto hate no que tange a esse personagem, né? Certamente muitos aceitariam talvez essa explicação. Como eu disse, está fora do canon, mas duas características do canon seriam usadas para justificar. Um grupo de elfos não muito desenvolvidos, que são os elfos silvestres, e o deserto de Haradrim, né? Que, enfim, um deserto. Bom, eu não sou pago para bolar essas coisas, mas, como eu disse, um simples fã como eu consegui bolar algo que uma justificativa muito melhor do que a dos roteiristas, né? Colocaram só um cara para ser um elfo de pele negra, o que fica muito na cara que era uma cota, né? Então é um exemplo do que não fazer. E obviamente quem reclama é algum tipo de ista ou preconceituiches da vida. O segundo canon, né, a segunda lore, que é muito importante, foi muito importante na formação de vários nerds no mundo afora, é Star Wars, certo? Star Wars tinha um canon gigantesco, possuía 3 livros fantásticos, como é a trilogia Tron, que para muitos é o verdadeiro episódio 7, 8 e 9, apesar do final ser um pouquinho controverso. Após o George Lucas vender a Lucasfilm para a empresa do rato, obviamente, o antigo canon virou o que nós conhecemos hoje como Legend, certo? Então várias histórias são tratadas simplesmente como lendas, podendo ter acontecido ou não, ou então de uma forma diferente quando é reaproveitado dentro das novas produções, como é o caso do próprio Tron, como a gente viu na série da Ahsoka e como eu comentei no vídeo anterior. Bom, aqui nesse caso a gente tem produtos ruins, né, produtos cheios de política identitária principalmente, e algo que finalmente está cansando os fãs, né? Lá no nosso primeiro vídeo eu comentei junto com Mecânicos como a franquia morreu, que na minha opinião foi no episódio 8. Inclusive, para aquele pessoalzinho lá, os boçais do Omeleft, quem matou Star Wars foi o episódio 8, tá? Não foi o fã que escreveu aquela porcaria de episódio 9. Não foi o fã que trouxe de alguma forma a Palpatine de volta à vida. Não foi o fã que pegou todos esses personagens que até tinham certo potencial, né, os novos personagens, e deu destinos patéticos para cada um deles, né? Não foi os fãs que fizeram aquele beijo mais anticlimático da história do cinema no episódio 9, né, que envolve o Finn e a outra personagem que ninguém liga. Mas, enfim, outra franquia que também foi completamente destruída foi Star Trek, né? O Alex Kurtzman, junto com J.J. Abrams, destruíram uma franquia com mais de 50 anos, onde simplesmente eles cagam pro canon. Então, coisas que eram muito bem estabelecidas já não são mais, o que simplesmente acaba gerando um furo, né, de roteiro, entre aspas, naquilo que a gente já conhecia. Então, por que os Klingons na série clássica tem a testa lisa e no resto da franquia tem a testa enrugada? Bom, isso foi explicado em Star Trek Enterprise, na 4ª temporada. E em Star Trek Shit Discovery, não é Discovery, é Shit Discovery, aparecem Klingons que parecem muito mais orcs. E qual que é o grande ponto aqui? Bom, esse é só um pequeno exemplo, tá? No caso de Shit Discovery, o buraco é bem mais embaixo, porque várias e várias coisas são completamente mudadas ao bel prazer dos produtores, que obviamente não conhecem a franquia, não gostam da franquia, odeiam o fã da franquia e acham que Star Trek é uma plataforma política, né, e não simplesmente algo de se refletir, por exemplo. Mas enfim, por que a lore, o canon,
é de fato tão importante e deve ser respeitado? Primeiro, a lore ela é um conjunto do desenvolvimento dos personagens, dos seus backgrounds, é a história daquele universo, tem que ser respeitada porque é aquilo que veio antes. Talvez a única franquia que consiga matar um personagem e trazer ele de volta no episódio seguinte é South Park. Por quê? Porque isso é uma piada. Se o Kenny morresse em todo episódio e voltasse sem ser uma piada, aquele universo não teria credibilidade, né? Não seria algo crível. Então é por isso que a lore deve sim ser muito respeitada, porque isso também é respeitar o fã, é respeitar as pessoas que amam aquela franquia. Beleza, os personagens podem não existir, mas o sentimento que as pessoas têm por aqueles personagens, por aquela obra, aquele carinho, né? O pessoal que vai em convenção, o pessoal que faz cosplay, são pessoas que amam aqueles personagens. O sentimento dessas pessoas são verdadeiros. Então é por isso que me irrita tanto, por exemplo, ver um bando de boçal falando: ai, personagem tal não existe. Porra, na moral, vai tomar no c... Mas existe uma franquia onde o público pratica o tal do gatekeeping. Gatekeeping, para quem não sabe, é abraçar a tradição e expurgar qualquer coisa que venha para subverter e destruir, certo? Então a lore, ela é mantida acima de tudo, né? A lore, ela não pode ser mudada, não é permitido que se façam retcons estúpidos. Retcon, pra quem não sabe, é quando você estabelece uma coisa e logo lá na frente você muda, modifica do jeito que seja, por exemplo, né? Então, no caso dos Space Marines, né, os marines espaciais, os fuzileiros espaciais, não existem fuzileiros espaciais mulheres. Por quê? Porque o corpo feminino não sobrevive à mudança necessária para se tornar um Space Marine. E uma das coisas que mais é batida na tecla, né, da galera woke, progressista, é que isso seja mudado em nome da diversidade, né? Não é em nome de inovar, não é em nome da inovação, não é em nome do verdadeiro progresso. Não, é simplesmente uma agenda política agindo. E o gatekeeping é quando os fãs não deixam que isso aconteça, né? As pessoas, elas brigam, as pessoas, elas não deixam que isso se torne verdade, né? Apesar de termos tido uma derrota recentemente com os Custodes também possuindo indivíduos mulheres, Warhammer é um ambiente que respeita sim a presença feminina, tanto que existem facções exclusivamente femininas e personagens femininas muito importantes dentro da lore, e essas personagens, elas não merecem ser vandalizadas de nenhuma forma, elas têm que ser respeitadas, assim como indivíduos reais, certo? Eu vou fazer vídeo a respeito dos Anéis de Poder, Shitscover e toda essa onda nova de Star Trek, que é, vamos lá, 95% porcaria, 5% presta, o resto é lixo. E mesmo assim o que presta foi feito por um fã de verdade, né? E não esses destruidores de franquia aí, certo? Como eu disse, se você quer se juntar à Patrulha da Noite, aperte o botão de inscrever-se aí embaixo. Cada like seu é um Goblin a menos no mundo. Saiba que eu tenho um podcast lá no Spotify chamado Guitar Carabiner. Se você quiser, dá uma chance, ouve lá, são quase 250 episódios, onde a gente fala, eu e o Mecânicos, praticamente sem filtro nenhum, um monte de atrocidade a respeito da cultura nerd, da cultura pop e do heavy metal também. Sim, eu também vou trazer vídeos a respeito de música, né, música pesada principalmente, heavy metal, metal extremo de forma geral, e também Dungeon Synth, né? Precisamos falar aí a respeito das batalhas que estão ocorrendo entre cavaleiros e gnomos. Então é isso, pessoal. Espero você no próximo vídeo. Valeu, obrigado e até a próxima.